avaliação que está acontecendo é genocídio? Isso pode ser classificado dessa maneira, juridicamente falando, inclusive? Uhum. Então, Fabíola, acho que primeiro a gente precisa entender qual é o conceito, né, de genocídio, pela legislação internacional. A principal referência que a gente tem de genocídio é a legislação do Estatuto de Roma, que é um tratado internacional que rege o Tribunal Penal Internacional. No seu artigo 6º, ele define, essa legislação define o que é genocídio, e diz basicamente que pode ser uma série de atos, como homicídio, ofensas graves à integridade física ou mental de membros de um grupo, sujeição intencional do grupo a condições de vida que pode levar à sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento neste grupo e transferência à força de crianças de um grupo para outro. Só que todas essas ações, elas precisam ter um componente que é específico de genocídio para que elas sejam qualificadas de genocídio, que é o elemento subjetivo, subjetivo no sentido de intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto grupo, né, enquanto tal. Então, o genocídio, ele tem essa qualificação internacional, que pode ser uma série de condutas, como homicídio, etc., mas que tem uma intenção por trás, que é essa de destruição. E quando a gente fala do caso especificamente de Gaza, né, o que se argumenta com relação ao genocídio é quando você tem um ataque com essa intenção de destruição em todo ou em parte de determinado grupo nacional, étnico, racial, religioso, isso de fato, poderia ser considerado um genocídio. É claro que a gente tem muitas vezes a resistência para se chamar pelos nomes, justamente porque existe um procedimento internacional de avaliação e de investigação e que deve ser feito, né? A gente sabe que o promotor do TPI, que é a acusação do Tribunal Penal Internacional, visitou a região, já falou que está sim sendo investigado, porque embora Israel não tenha ratificado o Estatuto de Roma e não faça parte do TPI, Palestina faz. Então tem essa qualificação. Então, se a gente puder, pela investigação, disser que existe uma série de atos que tem como objetivo e intenção a destruição, num todo em parte, de um determinado grupo, sim há essas intenções. E quando a gente vê, por exemplo, declarações, né, como foi mencionado, a declaração de um membro do gabinete do primeiro-ministro israelense, que depois ele foi punido, que foi mencionado durante a entrevista com o embaixador, é, há uma clara intenção de destruição, quando a gente fala, por exemplo, de bombas nucleares, né? E ainda bem que foi punido, o que é uma raridade naquele contexto. Então, a intencionalidade é a parte mais difícil de ser provada quando a gente está falando de genocídio. E ela é provada por meio de atos concretos, mas também por meio de declarações como essas que a gente viu desse membro do governo israelense. Então, o Celso Amorim está correto de usar esse termo, quer dizer, não é um exagero ele utilizar isso, é baseado um pouco no que você está falando, até da parte teórica da legislação internacional, dos acordos internacionais. Agora, Tiago, tem uma outra questão aí também, que é a situação dos brasileiros. Hoje, a gente viu a situação lá da fronteira, né? Ela ficou fechada justamente por ataques que aconteceram e isso fez com que a fronteira pelo Egito fosse fechada por algumas horas, até um período muito longo, e com isso havia uma expectativa que os brasileiros pudessem sair hoje. Mais uma vez não saíram, há um desespero até por parte desses brasileiros, a gente até ouviu aqui um brasileiro que mandou um vídeo pra gente contando que eles estão muito decepcionados, está muito difícil, eles estão enfrentando fome, sede e estão com muito medo. Enfim, você no seu artigo hoje, na Folha de São Paulo, fala, inclusive, da responsabilidade de Israel isso. Até no título fala, o Brasil não deveria ser mantido refém na fronteira. Você percebe isso? Quer dizer, esses brasileiros são uma espécie de refém ali, na sua análise? Então, a gente precisa ver, só para, Fabíola, eu vou responder essa pergunta, só para ressaltar uma coisa que eu falei na pergunta anterior, quando a gente fala sobre genocídio, aí ela funciona para todos os lados, né? O que significa isso? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a destruição de um grupo inteiro, né, por causa de seu grupo nacional, religioso, quando a gente fala, por exemplo, de um antissemitismo
antisemitismo radicalizado e genocida, né, contra os judeus, isso tem uma intenção genocida. Ao mesmo tempo que quando a gente fala sobre a destruição do povo palestino, a gente tem uma intenção genocida por trás, né? Agora, com relação à pergunta que foi colocada, de fato, o que eu tentei argumentar é basicamente que há uma responsabilidade tanto de Israel enquanto poder ocupante de Gaza, e aqui é importante deixar claro que a legislação internacional estabelece que, mesmo após a retirada direta de Israel da faixa de Gaza há alguns anos, Israel ocupa o poder ocupante. Isso não sou eu que digo, é a Comissão de Inquérito sobre o tema das Nações Unidas que diz isso. Anteriormente, a Corte Internacional de Justiça já tinha declarado também, no caso do muro, que Israel é um poder ocupante de Gaza, então, portanto, tem responsabilidade também no que acontece ali. Ao mesmo tempo em que você tem a responsabilidade do Egito com relação ao acesso, especialmente na fronteira específica entre Gaza e Egito. Então, existe uma responsabilidade desses atores internacionais, tanto de Israel quanto do Egito, no controle dessas fronteiras e na pressão internacional para que haja a saída de nacionais. Lembrando que aqui a gente está falando de nacionais que são civis, que deveriam ser protegidos pelas leis da guerra, e que não faz nenhum sentido que eles estejam presos numa zona que está altamente sendo bombardeada. Então, não faz sentido que eles estejam nessa situação. Então, o contexto que eu utilizei de refém significa o quê? Que existem regras relacionadas à proteção de civis, inclusive de civis nacionais de outros países, estrangeiros, como no caso brasileiro. E também não tem que se não tem que se ter nenhum tipo de ressalva com relação, ou existe uma especulação, inclusive, né, de um jogo de empurra-empurra, de quem é a culpa de que os brasileiros estejam ali colocados. Fontes do Itamaraty dizem que provavelmente eles vão entrar nas próximas listas, mas, de fato, não há nenhuma razão para que brasileiros civis que não estejam em nenhuma forma participando, de fato, não consigam sair do local. É possível fazer um pouco mais, Thiago, na tua análise? Quer dizer, o que o governo brasileiro pode fazer mais, né? Tem que endurecer, como alguns estão pedindo, pressionando o governo Lula para isso, endurece no discurso. Aí a gente viu hoje a fala de Celso Amorim, que foi a primeira fala com o termo genocídio num encontro internacional, né? Lula tinha citado aqui, mas num encontro internacional dessa maneira. Então, quer dizer, esse endurecimento pode ajudar ou pode atrapalhar o Brasil nessa negociação? Israel tem realmente responsabilidade? A gente acabou de ouvir o embaixador, ele fala, a gente não sabe direito os critérios, não é Israel só que cuida disso, e joga inclusive para o Hamas. Então, quer dizer, no meio está um jogo de empurra nessa situação. Como é que o governo brasileiro deve atuar? Então, acho que essa é uma distinção importante, Fabíola, para a gente pensar que recentemente escutei de uma alta liderança do Itamaraty dizendo o seguinte, que a diplomata não é juiz, né? Ou seja, não cabe ao diplomata estabelecer a verdade dos fatos no sentido de uma verdade judicial dos fatos, né? Então, não cabe à diplomacia brasileira, especialmente nessa situação delicada, cravar ali, cravar a verdade, o que se entenda como verdade e aumentando as tensões, inevitavelmente, na região. De fato que uma situação delicada, que de um lado, o Brasil ele tem boas relações, e é o que eu escrevi também no artigo de hoje, o Brasil tem boas relações tanto com o Egito quanto com Israel, tem total interesse e é dever do Brasil de proteger os seus nacionais, então, e ao mesmo tempo tem posições históricas a favor da autodeterminação do povo palestino e também um respeito ao Estado de Israel. Então, essa posição do Brasil é uma posição delicada, porque, de fato, aumentar tensões pela fala pode dificultar ainda mais essa questão, e a única solução, Fabíola, de fato, é a diplomacia. É garantir que é por meio da conversa com todas as partes que você consiga ter a saída dos brasileiros, que é a principal responsabilidade do Estado brasileiro. Com relação a Israel, de fato, esse jogo, né, de sobre empurra e de
empurra em relação à culpabilização, é feito por todas as partes, né, envolvidas, inclusive pelo governo do Egito e também por Israel. E aí a minha percepção é de que Israel, historicamente, né, que exerce um poder também em Gaza no sentido de controles de fronteiras e também tem uma influência do que acontece em loco, ainda mais com a entrada por terra. Então, nesse sentido, eximir-se completamente de responsabilidade não é cabível, porque, como eu disse, pela lei internacional, Israel ainda é poder ocupante de Gaza. Tiago, obrigada pela sua participação.